as ok, só algo confirmativo. Sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita, quarta-feira, sempre, né, às quartas, às 10 da manhã, estamos aqui com mais um episódio, ou com um episódio diferente aí. Quem acompanha pelo YouTube, também a gravação, consegue participar, até mandar, fazer comentários, a gente está sempre de olho, aproveitar aí para seguir a gente, né, clicar lá no sininho, assim, acompanha as notificações dos vídeos novos que vão subindo. Esse é o episódio 114, número 114. O nosso convidado é o Vinícius Ventura, nós já trouxemos ele aqui, né? Ele já veio lá no episódio, lá em junho, se eu não me engano, 91, né? Que nós nos falamos um pouquinho. Até mandar um abraço pro pessoal que está sempre com a gente, participa, o Cipriano que nos uniu aí, nos fez nos apresentou lá em Brasília. E o Vinícius volta para falar mais um pouco sobre captação de recursos, né? E o tema de hoje é estratégias e maestria na elaboração de projetos para captação de recursos. Vinícius Ventura, que é especialista em captação de recursos para o terceiro setor, negócios sociais e prefeituras. É especialista em gestão pública e gerenciamento de projetos pela FGV. É associado à BCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, também é produtor de conteúdo. Vinícius, obrigado mais uma vez por estar com a gente nessa manhã, nessa quarta aqui. Eu Uma vou honra. agradecer em nome da Azevedo, o Luiz está com a gente aqui também, vai dar um bom dia. O Luiz está na correria de sempre, né, passando para um lado e para o outro, mas veio aqui ficar um pouquinho com a gente nessa manhã. Obrigado mais uma vez, Vinícius. Lucas, é uma honra poder estar aqui com você, com o Luiz e com toda essa equipe aqui maravilhosa que constantemente está aqui com vocês semanalmente, aprendendo com vocês. O que vocês entregam de valor, de conteúdo, né? Para o nosso país, é informação incrível, sensacional, né? A gente já tem escutado muitos hospitais de referência falarem, né, do compromisso que a Azevedo tem de investir no conhecimento, na educação corporativa, organizacional, né, das instituições. Então, parabéns, cara. E a honra é minha, assim, me sinto muito honrado de poder estar aqui hoje com vocês. Vocês são uma grande referência em tudo que fazem, então é uma honra estar aqui. E a você que está aqui também participando, que está me dando o privilégio de me escutar aqui nessa aula de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Também agradeço. E vamos nessa, né? Vamos falar de elaboração de projetos para captação de recursos, né? Bater um papo aí. Espero que seja agradável o dia de vocês hoje. Eu queria aproveitar, Lucas, já para pedir ao pessoal o seguinte: olha só, eu queria, para a gente poder entrar num clima, assim, mesmo que a gente está online, né, eu gosto muito de entrar num clima, assim, no sentido de entender o que vocês estão pensando aí, né? O que vocês estão buscando, o que vocês estão pensando, quais são os objetivos de vocês, né? Mas aí não dá para todo mundo falar agora, né? Senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas dá para a gente usar bastante o chat, sabe? Então, eu gosto muito de usar o chat no momento da aula. E aí, você viu lá que o Lucas convidou você para estar aqui hoje, para escutar um pouco sobre elaboração de projetos. Você bloqueou a sua agenda, você está aqui hoje. E qual que é a palavra que mais te representa hoje? Assim, sentimento, expectativa, objetivo. Se a gente pudesse resumir uma palavra a você hoje, assim, nesse momento que você parou para assistir essa aula, o que você traz para o nosso encontro de hoje em uma palavra? Se você pudesse colocar no chat para mim, para que eu pudesse acompanhar e poder sentir um pouco da energia de vocês. Porque estar na sala de aula, ao vivo, é bem interessante, né, também, né, pessoal? A gente consegue se encontrar, abraçar, conversar, tomar um cafezinho ali, né? Então, assim, é bom saber essa energia de vocês. Cara, muito legal, ó, motivado, aprendizado, fome de aprender, conhecimento, né? Tudo isso aí é para inspirar a Azevedo a continuar sempre com esse projeto incrível deles, né? Mas isso aí, pessoal, estou entrando aqui em sintonia com vocês. Aprendizado, dedicação, conhecimento. Agora, propósito, pô, bacana demais.
Olha, tem muita gente legal aqui já que eu conheço, hein? Muito legal, bacana, gente. Muito bem. Expectativa, propósito, melhorias, atualização. Agora, agora é o seguinte. Você que não escreveu a palavra, escreva, que eu estou aqui, pode escrever na boa. Agora é o seguinte, você já elaborou projetos para captação de recursos? Sim ou não? Escreve para mim. Sim ou não? Sim ou não? Maioria sim. Algumas pessoas não. Top, top. Muito bom. Muito bom. Agora a próxima pergunta que eu tenho para vocês. Escreve aí. Sustentabilidade institucional. Massa. Vamos falar sobre isso, tá? Captação de recursos, sustentabilidade institucional tem tudo a ver. Legal, legal, legal. Agora, você que já elaborou projetos, ou até mesmo você que não elaborou, qual área de projetos que você tem maior dificuldade? Escreve para mim, para a gente focar justamente no seu desafio. Em uma palavra, qual é a área de projetos com maior dificuldade? Obras. Obras, idoso, cultura. Tá. Aprovação, né, Carlos? Boa. Boa. Cultura, saúde, idoso. Tá. Obra. Uhum. Eventos. Olha. Exterior. Uhum. Obras está ganhando, eu acho, hein? Asilo. Consulado exterior. Boa. Maravilha. Maravilha, pessoal. Ótimo. Emendas. Maravilha. Agora eu vou pegar aqui, ó. Isso, vai escrevendo para mim, que aí eu vou entrando aqui em sintonia com vocês para trazer aqui o ponto. Bom, primeira coisa, gente, elaboração de projetos é uma arte, né? Olha, assistência social, obras. Obras têm aparecido bastante. Bom, deixa eu só apresentar minha tela para vocês. Pronto. Bom, nós vamos falar hoje, gente, sobre maestria em elaboração de projetos, tá? Maestria em elaboração de projetos. O que é maestria em elaboração de projetos? Eu, há 5 anos atrás, eu estava lendo um livro. Esse livro chama A Única Coisa. Inclusive, já pego como indicação. O livro chama A Única Coisa. E esse livro, ele me desafiou com uma pergunta. Qual a única coisa que, se você fizer, todas as outras coisas se tornarão mais fáceis? Essa pergunta do livro me fez refletir muito sobre a minha posição, sobre a minha atuação na captação de recursos, sobre a minha atuação na elaboração de projetos. E aí, eu descobri, lendo o livro e me permitindo refletir, aplicar na prática o livro, tinha uma frase muito importante que é: maestria é um jeito de se vivenciar algo. Maestria é um método a ser seguido, é uma maneira de se vivenciar algo. E naquela época, eu, com cada vez mais o desafio de querer aprovar projetos em editais, ou em também ensinar pessoas a aprovar projetos em editais, eu cada vez mais entendi que não é sobre o todo, mas sobre eu entender aquilo que me conecta com o potencial financiador. E quando eu entendo o que me conecta com o potencial financiador, seja governo, parlamentar, seja empresa, seja consulado, captação exterior, se eu entendo o que me conecta com ele, eu encontro a maestria. E a maestria, ela não está apenas no que a gente sabe, mas o que a gente ainda não sabe. E aí
foi nisso que eu desenvolvi. Cada vez mais eu venho aplicando na prática, tanto presencial enquanto online, um método chamado Maestria em Elaboração de Projetos. E quem já me acompanha aqui no Instagram, se você já me segue no Instagram, você já sabe que eu falo muito sobre isso lá, sobre maestria em elaboração de projetos, sobre captação de recursos. E aí, pessoal, quem sou eu, né? Ou seja, eu criei esse método. Meu nome é Vinícius Ventura, né? Já falamos aqui. Tem aqui as minhas redes, o LinkedIn, Instagram, WhatsApp. Então você pode me encontrar em qualquer hoje canal. E no LinkedIn eu tô lá também, como também no Instagram. No Instagram eu faço várias produções de conteúdo. Se você pesquisar lá captação de recursos, você vai me encontrar. Eu represento a VMV Captação, que é uma empresa que é um negócio social de impacto que eu criei alguns anos atrás. O que é um negócio social de impacto? É um negócio que conecta instituições filantrópicas, instituições de diversas causas sociais a oportunidade de financiamento. Enquanto a gente cria essa conexão, quando a gente cria essa conexão, a gente melhora a vida das pessoas e a gente também cresce quanto organização. Eu acredito que captação de recursos inovadora, ela inspira pessoas, tá? Captação de recursos, ela edifica e constrói relacionamentos. Captação de recursos conecta, né, organizações à oportunidade de financiamento. Então, ao longo dessa história, são mais de 40 organizações filantrópicas, ONGs, né, melhorando a captação por conta dos nossos métodos, mais de 300 alunos, mais de 10 mil pessoas que já foram impactadas, mais de 40 milhões de recursos mobilizados com os nossos clientes e tudo mais. Essas são algumas organizações que confiam e acreditam na gente. Eu gosto sempre de trazer aqui, né, porque não existe almoço grátis, né, pessoal? Tem gente que confia na gente. Então, SESC, as APAES, Instituto Ronald, a Allianz Seguro, o Sebrae, a Santa Casa, São Sebastião do Paraíso, que está aqui, inclusive, eu tive a oportunidade de fazer um planejamento com eles, estive lá esse mês, Itaú Social, Refúgio, Bússola, e entre outras organizações que confiam em mim e apoiam o nosso trabalho e que estão estruturando as suas áreas de captação de recursos, desenvolvimento institucional para crescer. Bom, esse sou eu, já fui apresentado, já falaram um pouco do meu currículo, tenho um MBA em gestão de projetos, sou especialista em captação há mais de 15 anos. Trabalho tanto presencial quanto online, no Brasil inteiro, com palestras com Sebrae, Sesc, Senac. Eu implemento metodologias ágeis em projetos, eu desenvolvo treinamentos. Semana passada eu estava em Belo Horizonte, fazendo um treinamento com o Sesc Mesa Brasil, e aplicando Lego Series Play. Lego, a metodologia de Lego em gestão de projetos. Bom, pessoal, o que é projeto, né? E aí um dos maiores desafios nossos que a gente tem hoje aí é captar recursos para desenvolver um bom projeto para obras, desenvolver um bom projeto para ciência social, desenvolver um bom projeto para saúde, né? Desenvolver um bom projeto para assistência social, educação, né? Um bom projeto de emenda parlamentar, um bom projeto para consulado, materno-infantil, né? Para o asilo, para obra, né? Então a gente tem esse desafio enorme de transformar isso tudo em projetos, né? E o que é projeto, Luciano? Vocês estão vendo a minha tela aí? Tá tudo certinho? Tá sim, tudo ok. Beleza. Projeto, pessoal. O que é projeto? Projeto é um esforço empreendido de forma temporária para entregar um resultado, um serviço exclusivo. Projeto é um esforço temporário para entregar um resultado. Projeto nos permite desenvolver a organização, me permite crescer a organização, nos permite evoluir a organização, implantar aquilo que a gente almeja. O projeto, pessoal, é a concretização das ideias, mas também do nosso planejamento estratégico. Né? Ou seja, você na organização, você tem um planejamento estratégico. Se você não tiver, é importante que você tenha um planejamento estratégico. O projeto é a concretização desse planejamento estratégico. Então, é importante que a gente entenda que o projeto de captação de recursos, ele é uma entrega que precisa ser realizada. Uma vez que a gente realiza essa entrega para a nossa organização,
a gente também está prestando contas para a nossa organização, a gente está prestando contas para toda a comunidade e para os principais financiadores. Projeto é isso. Existem várias definições de projeto no Brasil e no mundo, mas o mais importante que você entenda é o seguinte, que projeto é uma entrega. Projeto não é captação de recursos, né? Captação de recursos é muito mais além do que projeto. Se a gente for falar de captação de recursos, tem uma aula gravada minha dentro do Azevedo Capacita que captação de recursos são mais de 38 formas de captar recursos. Né? Existem diversas maneiras de você captar recursos. E projeto é uma estratégia. Estou bebendo uma água. Projeto é uma estratégia, uma forma de você atrair recurso financeiro para a sua organização. Existem diversas outras formas. E aí, pessoal, existe um desafio. Vinícius, como que eu desenvolvo uma proposta de projeto que amplia as possibilidades de eu ser aprovado? Né? Às vezes eu estou construindo um relacionamento com o parlamentar e o parlamentar me pede uma proposta de projeto. Ou eu estou com uma oportunidade de financiamento no exterior, eu preciso encaminhar uma proposta de projeto. Como que eu faço? Como que eu aumento a minha possibilidade de se tornar mais atrativo para aquele potencial financiador? Primeiro, levando em consideração a tríade em projetos. Né? A tríade em projetos. O que é a tríade em projetos? Na prática todo projeto ele tem que ser entregue no prazo acordado, no custo orçado e na qualidade prometida. Então, se tratar de tríade, eu estou falando de custo, tempo e eu estou falando de escopo. Escopo é o conjunto de um bom projeto. Pessoal, projeto de captação de recursos é um projeto alinhado com a expectativa do principal interessado, que é um deles. Um dos principais interessados no seu projeto é aquele possível financiador, é aquele possível patrocinador. Então, para que a gente possa aumentar a nossa atratividade, para que a gente possa aumentar a nossa perspectiva de um fechamento de negócio, de uma parceria, o projeto ele tem que estar muito bem alinhado com a expectativa do financiador. Então, na prática, funciona o seguinte, pessoal. Você tem um parlamentar que você está construindo um relacionamento. O parlamentar, ele já está ali provável dele destinar uma nova emenda para a sua instituição. O que você está construindo com esse parlamentar? Aquilo que é fundamento na captação. O que é fundamento na captação? Relacionamento. É a nossa capacidade de se conectar com o outro. Escrever projeto de captação de recursos é a concretização da construção de relacionamentos. É a concretização do engajamento que a gente nos permite desenvolver junto com aquele potencial financiador. Porque na prática, gente, o investidor, o governo, ele pode até destinar a emenda parlamentar para você. Só que se você não tiver a expertise de transformar aquilo que foi destinado para você enquanto emenda em uma proposta de projeto, você não tende a ter os resultados com excelência como você gostaria lá na Transfere Gov, que é a plataforma do governo. Sim, gente. A plataforma do governo federal, além de você submeter propostas ali que já foram destinadas uma emenda parlamentar para você dentro da plataforma Transfere Gov, tem lá uma emenda, você submete um plano de trabalho, uma proposta de projeto, você tende a alcançar aquele resultado, mas não existe só aquela possibilidade. Existem outras oportunidades de transferência de recursos voluntários lá dentro, que talvez você não está alcançando oportunidades porque você não tem um projeto escrito. Porque talvez você não desenvolveu uma proposta de projeto com qualidade, porque você só apenas construiu o relacionamento com o parlamentar. Obviamente, o projeto ele é a concretização do relacionamento. E eu vou te dizer uma coisa: você pode construir relacionamento com empresários, com governo, com pessoas físicas, com consulados, mas é justamente esse relacionamento que vai te permitir aumentar a sua atratividade com a possibilidade de ser aprovado lá. Pessoal, hoje, na prática, sendo bem direto com você,
A disputa não é sobre o recurso. A disputa hoje é sobre quem desperta a maior atenção do financiador. Anota isso. A disputa hoje é sobre a atenção, não é sobre o recurso. Porque recurso existe. Muito recurso financeiro existe. Só que às vezes a gente não acessa porque a gente não desperta atenção, porque o nosso projeto acaba não sendo tão relevante como a gente gostaria. Porque a gente não construiu relacionamento. Quem desperta atenção é quem constrói relacionamentos. Quem desperta a atenção é quem alinha o projeto com a expectativa também do financiador. Também. O projeto, ele é a solução mais bem-sucedida para se resolver um problema. Você tem um problema, construir uma nova ala do hospital, você tem um problema, desenvolver um projeto de cultura, um projeto para o idoso, para a obra, você tem um problema. Normalmente o projeto ele surge como uma solução para um problema identificado. Então você identificou um problema. O projeto é a solução mais bem-sucedida para se resolver problemas. E para você identificar o problema, você precisa ter clareza de qual que é o diagnóstico institucional hoje. Qual é a nossa realidade? O que é diagnóstico? Qual é o retrato da minha realidade? Esse diagnóstico institucional vai te permitir ter mais argumentos e maior credibilidade diante a um financiador. Hoje, quando você vai captar recursos, o projeto que se diferencia na mesa de avaliação é aquele projeto que chama a atenção do financiador, porque você fez algo muito mais além do que só sem apenas escrever. Hoje, você pode usar IA, inteligência artificial. Ontem mesmo, eu fiz uma capacitação, um laboratório na prática de como usar IA na captação de recursos. Você pode usar a inteligência artificial, ChatGPT, Manus, Grok, Cloud, todas as ferramentas de IA hoje para você potencializar a captação. Pode. Isso vai te garantir mais otimização, você vai ter mais performance. Mas nada, nenhuma tecnologia vai substituir a identificação da demanda na sua comunidade. Nenhuma tecnologia vai substituir uma boa escuta do seu público-alvo, uma boa descrição da caracterização do problema na qual você quer resolver dentro do hospital ou dentro da sua instituição, dentro da sua organização. Você precisa trazer isso na justificativa de um bom projeto. Para você justificar um bom projeto e demonstrar o quanto esse projeto é relevante, você precisa ter clareza. Você precisa ter clareza de um diagnóstico institucional. E eu falo muito sinceramente, a maioria não entende o seu público-alvo. A maioria não conhece o seu público-alvo. A maioria só olha para si, infelizmente. E olha para si, olha para o seu projeto. Projeto não é o que está na minha cabeça, projeto é a solução para se resolver um problema que nós identificamos. Então, entende uma coisa, na prática é o seguinte, você tem um diagnóstico, você tem uma justificativa para você escrever. Para demonstrar, o que é uma justificativa? Justificativa é a evidência concreta e a caracterização do problema. É a evidência concreta do por que seu projeto é importante e a caracterização de um problema. Se você identificou uma demanda e essa demanda se transformou em uma proposta de projeto para captação de recursos, você precisa descrever melhor sua justificativa, com dados, um diagnóstico. E é só fazendo o retrato do problema, é só você tirando um retrato sobre o problema, fazendo um diagnóstico que vai te permitir ter uma justificativa memorável, uma justificativa que te permite aumentar a sua capacidade de fato, fechar negócio, fechar parceria. Então, quem faz o mesmo do mesmo, hoje, não atrai ninguém. Agora, quem de fato escreve uma justificativa, alinhando problema
com diagnóstico, com necessidade, isso tende a aumentar a atratividade do financiador. Isso tende a aumentar a atenção do financiador sobre a sua proposta de projeto. E projeto tem que ser entregue no prazo, né? No prazo. Então, isto é, você tem que ter um cronograma bom de projeto que te permite que o financiador identifica, nossa, esse cronograma que ele está me apresentando me dá segurança de que, se eu investir esse recurso no projeto, ele vai gerar o resultado, ele vai me entregar no prazo, porque o governo e as empresas querem segurança. Querem segurança para entender que vocês são capazes de executar com excelência, com efetividade. O que não se fala de projetos é isso, pessoal. Que hoje, projeto, você, para construir um projeto relevante, você tem que saber muito bem qual é a expectativa do financiador. Qual é a expectativa do financiador? O que o financiador espera de você? E na maioria das vezes, pessoal, o que o financiador espera de você está escrito no edital. Está escrito e descrito no edital. E se você não tiver capacidade de fazer uma leitura crítica e atenta sobre o edital, você não vai entender a expectativa do financiador. Você não vai entender nas entrelinhas o que precisa ser inserido no projeto para você ampliar suas chances de alcançar os critérios estabelecidos para você aprovar seu projeto. Estude o edital. Estude o edital. Pessoal, nós estamos vivendo um boom de editais. Se você não está percebendo, tem inúmeros editais em aberto no país, de diversas áreas. Se você não pesquisa, se você não mapeia os editais, você não identifica. Mas sim, gente, toda semana eu mapeio editais e eu escolho editais para os nossos clientes de consultoria. Toda semana eu olho os editais que estão sendo publicizados, publicados, para alinhar ele aos nossos potenciais clientes. Na prática, eu falo com você, se você não inclui na sua rotina um mapeamento de editais, você não vai encontrar as oportunidades que você precisa. Porque o edital, mesmo que esteja disponível, talvez ele não vai chegar com você no prazo que você gostaria. Então, turma, elaborar projetos demanda de você a capacidade de você construir relacionamentos, mas demanda de você a capacidade técnica de estudar muito bem o edital. De estudar o edital. Estudar o edital, na prática, a gente é imprimir, se for necessário, é pegar um marca-texto e utilizar, é alinhar o objeto do edital com o objetivo do projeto. É alinhamento. Anota essa palavra. Alinhamento. E tem milhões de reais disponíveis no país para que a gente possa, de fato, aproveitar essas oportunidades. Com incentivos fiscais e sem incentivos fiscais. Bom, então, existem alguns elementos de um bom projeto, né? Os elementos de um bom projeto, primeira coisa é o seu objetivo geral. O seu objetivo geral está alinhado com os objetivos, o objeto do edital? Você sabe fazer um objetivo em projetos? Eu vou te falar assim com base na minha prática. Eu tenho notado a cada treinamento que eu faço, que eu ministro, né? Eu ministro cursos pelo Sebrae, pelas prefeituras, pela USESC, até mesmo por hospitais. Quando me chamam, eu faço os treinamentos internos. E o que eu mais tenho percebido é que as pessoas não entendem o fundamento de como faz um bom objetivo em projetos. A maestria está em você entender como que faz um objetivo, como que faz um objetivo específico. Todo objetivo começa pelo verbo. Todo objetivo começa pelo verbo. É uma frase completa, porém curta. O objetivo geral é a maior entrega do projeto. O objetivo geral é a maior promessa do projeto. O objetivo geral ele tem que ser escrito com técnica.
Não é simplesmente fazer uma frase e falar que é objetivo. O seu objetivo geral do projeto tem que estar muito bem alinhado com o objeto da instituição, o objeto do financiador. Alinhamento. Quanto mais eu estudo o edital, quanto mais eu conheço o financiador, mais eu tenho, mais eu tenho propriedade. Mais eu tenho propriedade. Mais eu tenho propriedade. Para quê? Para, de fato, aumentar a minha atratividade. Então, como que faz um objetivo geral? O objetivo geral na prática é usar técnica SMART. Então, o objetivo é técnica SMART, específico, mensurável, atingível, relevante, temporal. O objetivo ele tem que ser completo, porém curto, uma linha, uma frase curta, completa, do início ao fim, começa pelo verbo. O objetivo específico, o que é? Objetivos específicos em projetos é passo a passo, é como se eu pegasse o objetivo geral e eu vou desdobrar o objetivo geral em 3 a 5 objetivos específicos. O objetivo específico é a etapa para que eu possa alcançar o objetivo geral do projeto. E a justificativa? Justificativa é baseado em evidência. Já disse, o que é justificativa em projeto? Justificativa é um texto que eu preciso escrever, que ele tem que ter coerência no português, que tem que ser bem escrito, que ele tem que respeitar o espaço do edital, ele tem que respeitar o espaço do formulário, e a justificativa é caracterização do problema, apresentação de um diagnóstico, evidências concretas do porquê que eu deveria investir no seu projeto. Que impacto o seu projeto vai gerar na saúde da população? Que impacto o seu projeto vai gerar na saúde, na vida, na assistência social, na vida dos idosos, por exemplo? Isso dependendo da sua área específica. O cronograma e o orçamento precisam estar bem estruturados. Qual que é a regra básica para fazer um bom cronograma? A regra básica para fazer um bom cronograma é, primeiro, eu listo as atividades. Segundo, eu sequencio as atividades. Terceiro, eu aloco as atividades na linha do tempo. Então, cronograma para me permitir entregar o projeto no prazo. Cronograma é para ser planejado, é para ser controlado. Cronograma é a ferramenta mais importante do monitoramento do projeto, porque através de um cronograma eu consigo checar se o meu projeto está sendo entregue no prazo, se ele está sendo executado em conformidade com o que eu planejei. E o orçamento? O orçamento ele precisa explicar para o financiador como será o desembolso do financiador para o projeto. Um orçamento detalhado que considera custos diretos, custos indiretos, que entende o que é todos os parâmetros, organizado, estruturado, com valor médio da realidade, não um orçamento superfaturado, não um orçamento nivelado para baixo, é um orçamento médio, um orçamento realista. A sua capacidade de fazer um bom orçamento é muito importante. Para isso, talvez, você não goste de orçamento, tá tudo bem, mas você precisa contar com pessoas na sua equipe para te ajudar a elaborar esse orçamento. E talvez seja a moça do administrativo, do financeiro, mas é importante que você faça o projeto em equipe, que você envolva mais pessoas, que você pode usar métodos e formas de envolver mais pessoas na construção desse projeto. O projeto não pode ser saído só da sua cabeça. O projeto a gente tem que construir de forma colaborativa. Primeira premissa, colaboração. Envolver as principais pessoas chaves da instituição no desenvolvimento da proposta do projeto. Segundo, empatia. Se colocar no lugar do outro. Todo projeto tem um público-alvo definido. Um público-alvo definido. O que é um público-alvo definido? É um segmento da população. Esse segmento está sendo escutado? Você está fazendo um projeto a partir da população, a partir do público-alvo? Como que você está construindo essa proposta?
Quer aumentar a sua chance de aprovar projetos em editais? Você precisa aumentar a sua capacidade de gerenciamento desse projeto. Você precisa aumentar a sua credibilidade. A sua credibilidade enquanto organização, ela precisa estar exposta, transcrita dentro de uma proposta de projeto. Para isso, o projeto ele tem que ter coerência do início ao fim. Do início ao fim. E elaborar um bom projeto, seja social, de saúde, seja de educação, memorável, demanda de você 7 pilares de um bom projeto com maestria. E aí, pessoal, o primeiro pilar é alinhamento com as prioridades do financiador. Alinhamento com as prioridades do financiador. E para isso, alinhamento é fundamental, porque se você não alinha um bom projeto a interesse do financiador, você tende a não entender qual a expectativa dele. Não é que você tem que trabalhar para o financiador, mas você tem que entender que o seu projeto ajuda o financiador, ajuda o investidor a alcançar os seus objetivos também. Então é importante que você entenda isso. Um bom projeto, um outro pilar fundamental é clareza, coerência na proposta do projeto. O projeto tem que ter clareza. Eu tenho que ler e entender o seu projeto. Veja só, você não faz o projeto para você, você não escreve para você escreve para outra pessoa ler. Significa que você precisa escrever bem, de forma clara, coerente, bem escrito, simples, nada de jargões, muito menos juridiquês. Não precisa escrever difícil um projeto. Uma proposta de projeto de captação de recursos tem que trazer clareza, coerência, isto é, a pessoa que está do outro lado da mesa, a pessoa que está lá do outro lado da mesa, ela precisa ler o seu projeto e ela precisa entender. Ela precisa apenas interpretar. Ela tem que ter capacidade de interpretar. E, pessoal, a gente vive uma realidade que nós, infelizmente, existe inúmeras pessoas que não sabem ler e interpretar. Analfabetos funcionais. Não sabe ler e interpretar. E para você transcrever o que você sabe, para você identificar, para você realmente fazer uma proposta de projeto, você precisa escrever com clareza. E com clareza e coerência para quem? Para o financiador, para o técnico do Ministério da Saúde, para o técnico do Ministério dos Direitos Humanos, para a equipe técnica da empresa ler e entender. Porque a única coisa que a gente precisa é que as pessoas interprete o que a gente está fazendo através da leitura. Ela tem que compreender que o objetivo tem coerência com o orçamento, que o objetivo tem coerência com a justificativa, que o cronograma tem coerência com o orçamento, que a sua ação de sustentabilidade tem coerência com a realidade. O projeto ele tem que estar muito bem alinhado, coerente. Coerência. E para isso, pessoal, a gente precisa entender o que é maestria. Sustentabilidade. Você está no hospital, num asilo, na assistência social, num instituto, numa fundação, olha só, independente aonde você quer que esteja, você tem que pensar qual será a sustentabilidade, o impacto, a continuidade desse projeto ao longo prazo. Ao longo prazo. Não dá para você pensar esse projeto apenas com um financiador. Você recebeu o projeto, aprovou, e agora? Qual é a sustentabilidade desse projeto? É aí que entra a importância de você ter na instituição estruturado um bom plano de captação de recursos, uma boa área de captação de recursos, um bom setor de captação de recursos, um setor de convênios, que ajuda a instituição a evoluir. Não um setor de preenchimento de formulário, não um setor só de preenchimento de formulário, mas um setor, um departamento, uma área de captação que ajuda a organização a evoluir. E para isso, a gente precisa pensar em planos de sustentabilidade institucional, planos de desenvolvimento institucional. Se tem um pilar importante em projetos qual é o seu plano? Qual é o teu plano para 2026 para desenvolvimento institucional? Qual é o seu plano de sustentabilidade institucional? Isso tem que estar alinhado com o projeto. Porque o projeto que você capta recursos,
um financiador quer entender como que você vai manter esse projeto ao longo do prazo, como que se vai garantir que esses impactos gerem um retorno positivo para a população que se atende. E é isso aí. Vou dar uma olhadinha nas perguntas aqui, enquanto eu não passo para o outro pilar. Né? Nós temos aqui algumas perguntas já que a turma colocou. Tem Né? uma turma aí que já. O Antônio Azevedo, tem a Fânia. O Antônio fez algumas perguntas bacanas aqui, que eu Ver. acho que é interessante. Vamos Como lá. que avalia a participação da engenharia clínica, assistência, equipe assistencial, médico, enfermeiros, farmacêuticos nos projetos? Cara, muito. Vou te contar, Antônio, na minha prática. Eu fui contratado por um hospital que ele tinha um desafio muito grande de construir uma nova área do hospital. Só que tinha um problema. O problema é que a equipe de convênios, a equipe que estava lá, na verdade, era uma pessoa que, assim, ela normalmente, que eu tenho visto muito, que a pessoa que trabalha com captação, ela não faz só isso, né? Ela faz outras ações. Outras ações. E aí, o que aconteceu? A instituição queria fazer um plano de captação de recursos, queria fazer um plano de desenvolvimento institucional e precisava desenvolver alguns projetos. E aí a gente buscou, naquele momento, justamente inovar na construção dos projetos, porque a equipe era tão enxuta que ela não era capaz de construir os projetos com o tempo que a gente precisava. E aí o que aconteceu? A gente aplicou metodologias ágeis de projetos. Eles me chamaram, eu fui para dentro do hospital e a gente fez processos de facilitação para a construção dos projetos. Então, eu me envolvi desde médicos a enfermeiros na construção desses projetos. Eles participaram de forma colaborativa. Nós fizemos um workshop na prática para construir esses projetos de forma colaborativa. A partir da coleta de informações, o que aconteceu? Coletei as informações. Eu, junto com a equipe de convênios, transcrevi isso e a gente construiu as propostas de projetos. Eu fiz recente isso na Fundação do Câncer, lá no Rio de Janeiro. Eu trabalho com a Fundação do Câncer, o Maltoni, Brau, lá na Fundação do Câncer, a gente estruturou lá os produtos da fundação, a gente está na fase de estruturação de produtos. Eu fui no Rio de Janeiro, dei um workshop de cultura de captação de recursos e de desenvolvimento de projetos para a equipe. O que aconteceu? Juntos a gente construiu de forma colaborativa. O que isso permitiu? Coparticipação, corresponsabilidade, maior comprometimento e maior envolvimento das pessoas na proposta do projeto. Então, eu avalio a participação de forma muito estratégica para a gente ganhar tempo. A gente que trabalha com projetos, que a gente trabalha com captação, a gente precisa ganhar tempo, turma. Ganhar tempo. E a gente ganha tempo e qualidade envolvendo as pessoas. E eu super recomendo depois a gente trocar uma ideia sobre isso, tá, Antônio? Pode falar um pouco mais sobre esses exemplos. Quais melhores sites ou caminhos para mapeamento de editais? A Vânia está perguntando. Vânia, eu trabalho na prática com algumas plataformas, anota aí. Primeiro, plataforma Êxitos. Tá? Hoje é uma das plataformas mais completas de editais do Brasil. Plataforma Prosas, bem conhecida, mas não tão completa como a Êxitos. Site da Associação Brasileira de Captadoras de Recursos, site do Grupo de Institutos e Fundações Corporativas e também os sites dos consulados, tá? E dos consulados, das embaixadas, o próprio site do governo, tá? Depois eu vou dizer como que a gente poderia se aproximar, que eu estou pensando em criar um grupo de captadores de recursos, de profissionais aqui, para a gente poder depois passar para vocês em mais detalhes isso, tá? Mas depois eu falo para vocês como que a gente faz para a gente poder se encontrar mais. E aí eu explico em detalhe como que a gente mapeia isso aqui. Eu posso fazer isso aqui, falar para vocês como a gente faz esse mapeamento. Quais são os prazos para captação de incentivos fiscais? O Antônio está perguntando. As entidades precisaram se inscrever, por exemplo, nos conselhos? Antônio, cada mecanismo de incentivo fiscal ele tem um regramento. Tá? Cada lei de incentivo fiscal tem uma regra. Cultura, esporte, Pronas, Pronon, Fundo do Idoso, Fundo da Criança, inclusive hospitais aqui presentes. Tem muito recurso no Fundo da Criança e no Fundo do Idoso que a gente poderia desenvolver dentro dos hospitais. Eu fiz uma reunião com um Pequeno Príncipe recente, há uns tempo atrás, na verdade não foi recente, um tempo atrás,
Eles vieram aqui no Espírito Santo, estou falando de Vitória, Espírito Santo. Eu estou aqui em Vitória, no Espírito Santo, por opção de vida, né? Meu trabalho em todo o Brasil, quase toda semana estou em São Paulo. Quais são os prazos, né, para a gente captar com incentivos fiscais? Né? Cada um tem um prazo. E tem muito recurso disponível em incentivos fiscais. E nós temos que atrair esses recursos para os hospitais filantrópicos, para as santas casas. Para isso, a gente precisa ter bons projetos e entender como que a gente implementa esses incentivos fiscais dentro dos hospitais. Claro que tem que ter um plano de captação para isso e estruturar isso melhor. Mas tem muita chance aí de a gente crescer nessa área, tá? Eu tenho muitos exemplos aí do próprio Pequeno Príncipe de Curitiba. Eles vieram aqui no Espírito Santo captar recursos com as empresas do Fundo da Criança e o Fundo do Idoso, que eles estão executando lá em Curitiba. Tá? Vieram em Vitória para executar em Curitiba. Olha só, vieram captar aqui, estão captando no Brasil inteiro e você pode captar no Brasil inteiro também. Quais são as possibilidades de captação de impacto e renda pessoa física? Várias. A gente pode fazer um programa, um plano de captação pessoa física. Né? Depois vou ter uma conversa melhor com você, Antônio, para entender. Ana Reis, quais melhores sites? Falei também. Gosto muito do Prozis, muito bom, Natália, mas aproveita o Êxitos. Tá? Maneira. Bacana. Vinícius, fez uma bela escolha. Boa. Cara, mora aqui. Ah, morei em Santa Teresa, legal, cara. Aqui é a opção de vida. Aqui é a minha escolha. Eu quero criar meus filhos, é aqui. Um dos melhores estados do país, né, de qualidade de vida. Bom, outro ponto importante, pessoal, capacidade de implementação e gestão. Capacidade de implementação e gestão. A sua proposta de projeto tem que estar descrita nela a sua capacidade de gestão. Ou seja, como que você vai gerenciar o seu projeto? Qual rotina que você vai estabelecer? Ferramentas que você vai estruturar. Então, é importante que você demonstre para o financiador a sua capacidade de implementação da sua proposta de projeto, a sua capacidade de gestão, de gerenciamento do projeto. Alguém aqui já fez algum curso de gestão de projetos? Sim ou não? Escreve no chat para mim. Gestão de projetos. Sim, a Ana falou. Olha, Ana Cláudia, Hospital Intermed, que legal. Ana Reis, toda MBA, muito bem, Ana. Muito bom, Vânia. Não, Vânia, mas dá para a gente ir, hein? Vamos procurar, vale a pena, não, potencializa o currículo, tá? Natália, não, sim, Natália, FGV também. Eu sou da FGV. Valéria, sim, Cíntia, sim, legal, pessoal, muito bem, muito bem. Muito bem. Buscar formação, conhecimento ajuda demais, tá? Melhora o currículo, melhora tudo. Eu trabalho como headhunter. Eu ajudo as organizações a contratar captadores de recursos, tá? E desenvolvimento de carreira. Então, tem organizações que me contratam só para me buscar profissionais no mercado. Então, busque especialização, hein? Para a gente crescer tanto dentro dos hospitais como para mim fora, né? Orçamento realista, pessoal. Orçamento realista e justificado. O que na prática é isso? O seu orçamento tem que ter, pessoal, coerência com o objetivo do projeto. Se o seu orçamento não tem coerência com o objetivo do projeto, você tende a não estar alinhado com a expectativa do financiador. Por isso que você precisa estudar o edital. Quanto mais você tem propriedade, estudo do edital, mais você aumenta a chance de você ter resultado. Tá? Eu falo isso na prática. Se você for lá no meu YouTube, no meu canal do Instagram, no meu Instagram, você vai ver quantas pessoas falam sobre a importância de ter um projeto bem realista, esse projeto bem justificado. Isso permite muito você aumentar a atratividade do financiador, aumenta a capacidade dele identificar que o seu projeto é sério, que o seu projeto faz sentido investir. Então, um orçamento realista, com coerência, bem feito, com tempo, com prazo, também é fundamental. E claro, inovação. Se tem um pilar em um projeto com maestria, é inovação. Veja só, o que você faz no hospital pode ser que muitas outras pessoas fazem também, tá? Então, o que é inovação? Inovação é tecnologia também, mas inovação é a sua capacidade de criar algo novo que gera impacto. Inovação é tudo aquilo que permite algo novo ser implementado. Inovação é algo que não existia antes e que foi criado agora. Inovação é aquilo que me permitiu executar uma tarefa e permitir uma mudança de um comportamento.
tudo aquilo que permite a mudança de um comportamento das pessoas, que permite a mudança do comportamento de uma sociedade, de uma instituição, a gente pode tratar que é inovador. Então, qual é a inovação que você está trazendo no seu projeto? Qual é a inovação que você está buscando na sua proposta de projeto? O seu projeto, ele só vai, de fato, ser inovador à medida que você se permitir a pensar diferente, a pensar fora da caixa, a buscar ter criatividade, abordagens diferentes. Então, elaborar um projeto de captação, se você quer se diferenciar no mercado, se você quer se destacar diante de um financiador, não existe outro caminho que não seja buscar a inovação e a criatividade. E, claro, acima de tudo, parcerias. Na prática, as empresas, os governos e os parlamentares, o consulado, eles querem boas parcerias. Então, esteja aberta a construir estratégias de colaboração dentro do território, dentro da cidade, dentro da unidade que você está. Um bom projeto de captação é aquele projeto que permite o desenvolvimento em conjunto de ideias. Então, não é só sobre você que escreve, mas é sobre aquilo que você representa. É sobre aquela comunidade que você representa, é sobre aquela região que você representa. A IA vai te ajudar muito, a inteligência artificial vai te ajudar muito, inclusive, quem quiser ter acesso a um agente de IA, com esse todo o conhecimento que eu tenho, eu vou liberar depois para algumas pessoas que queiram acessar. Então, assim, hoje você pode usar a inteligência artificial para evoluir na captação, mas nada vai substituir a construção coletiva. Eu acredito nas três inteligências. Na inteligência social, que é a inteligência de cada um de nós, a inteligência colaborativa, que é a inteligência quando a gente se encontra para construir um projeto juntos, e a inteligência artificial, que nos ajuda a ter performance, ganhar tempo, agilidade, para fazer o nosso trabalho acontecer. Então, hoje, para captar recursos, não existe outro caminho, se não for você, de fato, construir alinhamento, né, com as partes interessadas, que eu chamo stakeholders, são as principais partes interessadas no seu projeto. Construir um projeto de captação de recursos é um projeto alinhado com a expectativa do financiador, e para isso você precisa, obviamente, estudar muito bem o edital. E, claro, você também precisa de tempo, né? Porque na prática o que eu vejo é muita gente atolada de trabalho e fazendo as coisas correndo e, e, e às vezes fazendo as coisas correndo não consegue fazer com tamanha qualidade como gostaria. Eu imagino que você adoraria fazer os trabalhos todos com qualidade, mas para fazer com qualidade você precisa de tempo, você precisa de dedicação, você precisa de fato construir uma proposta de projeto relevante, né? Construir uma proposta de projeto que gere impacto. E aí você precisa de tempo, você precisa de dedicação, você precisa realmente, né, fazer o que precisa ser feito, né? Fazer o que precisa ser feito, mas fazer com qualidade. Você hoje pode usar IA para te ajudar, mas você pode também fazer com mais tempo as ações, envolver as pessoas, construir de forma colaborativa. O que a gente vê para os próximos anos é aqueles projetos que são construídos de forma colaborativa, aqueles projetos inovadores, aqueles projetos que, de fato, chamam a atenção do financiador por conta da sua inovação, de fato, é esses que vão com certeza, ser receber investimento nos próximos anos. Então, você precisa, de fato, construir um projeto relevante envolvendo essas inteligências e conectado com, de fato, a realidade da comunidade. Tá? Eu queria abrir para mais perguntas e mais bate-papo. Aqui, eu trouxe aqui alguns pontos, mas ficar aqui à vontade também para a gente poder fazer perguntas. Uma espécie de uma mentoria em grupo aqui, né? Então, qual que é a vantagem de você estar numa mentoria em grupo? Que a sua pergunta ajuda as pessoas e a minha resposta ajuda tanto você como ajuda as pessoas. Então, qual é a tua pergunta? Alguém aí? Vamos lá. Tô vendo.
Tô vendo a Vânia, pro Nelson, pessoal lá de Presidente Prudente. Nelson tá sempre com a gente, né, Nelson? Ana Reis. Todo mundo quietinho aí. Todo mundo quietinho, né? Vamos aproveitar. Acho que é bom. Desculpa, acho que te cortei. Não, não, pode falar. A Ana Reis fez um comentário aí, ó, Vinícius. Quero acesso para agente de IA. Ó, ela pegou, hein? Também tem um. Ó, legal. Bom, pessoal, qual o desafio hoje da captação de recursos, de projetos de vocês? O que, que mais hoje impossibilita vocês de às vezes não conseguir avançar em projetos? O que, que às vezes trava vocês? Vocês têm algum comentário a fazer? Vou fazer um comentário aqui, então. Opa! É, Então, eu estou fazendo MBA e já tive a oportunidade de fazer alguns projetos de captação antes disso. Ótimo. Mas, assim, a dificuldade que eu tenho é quando não é da minha área técnica, é conseguir ter um acesso e um retorno do especialista, entendeu? Isso aí é bem. Tem momentos que é bem difícil. Para construir o projeto em conjunto, né? Você fala especialista da sua instituição, né? É, porque às vezes é uma área de imagem ou é uma outra área diversa minha, e aí por mais que a gente estude, mas assim, a gente precisa ter um embasamento técnico, né? Tem que envolver as pessoas. Tem que envolver. E um bom projeto de captação de recursos é aquele projeto que envolve as pessoas. Tem que ter embasamento técnico. Você é muito boa gestora de projetos, você entende como faz o objetivo, entende às vezes como faz a justificativa, um cronograma, mas a técnica toda você não domina, é o detalhe específico que aquele profissional ele vai te passar e você vai transformar aquilo numa proposta de projeto de captação. Tem que envolver as pessoas. E para isso a gente tem que mudar os nossos métodos de ação dentro da instituição, né? Fazer atividades colaborativas, marcar encontros, às vezes não falar que vai fazer um projeto de captação, mas olha, nós estamos coletando aqui algumas percepções das pessoas sobre determinadas situações que a gente está ocorrendo. Pode criar formulários de pesquisa, inúmeras ações. Assim. Acho que é tentar mudar a sua tática, né? A sua tática. Talvez não a estratégia. A estratégia é trazer essa informação para você evoluir nos projetos. Mas qual que é a tática que você vai usar? Qual que é a ação que você vai executar ali na instituição que vai te permitir coletar essa informação? Acho que é aí que trava, e é aí que você tem que pensar como que você poderia fazer diferente, sabe? Então, obrigada. Bom, tem mais algumas. Depois do projeto, a Bianca, depois do projeto aprovado e na fase de captação de recursos, qual a forma mais assertiva de conquistar o patrocinador? Nada substitui o relacionamento que a gente constrói, né? Então, assim, você fez o projeto, aprovou lá no, né? É a Bianca que fez, né? Foi a Bianca. Ela deve estar fazendo pergunta em relação a incentivos fiscais, né? Se eu não me engano. Deixa eu entender aqui. Qual a estrutura Bianca, básica? se a Bianca puder escrever ou abrir o microfone e falar, acho que é bem bacana, igual a Ana Reis conseguiu. Isso, pelo que eu entendi, é incentivos fiscais, a Bianca falou. Se quiser abrir, Bianca, pode falar, mas assim, você precisa pegar o projeto de captação de recursos que você aprovou nos incentivos fiscais, preparar uma boa apresentação, uma apresentação poderosa. Para você construir, para você transformar de fato esse projeto em algo real, um patrocínio, tem uma coisa que a gente tem que fazer que a maioria não faz: prospecção. Prospecção. Você tem que bloquear sua agenda segunda, terça e quarta e prospectar. É funil de vendas, é funil de captação. Quanto mais empresas eu falo, mais eu aumento a chance de conversão.
Isso se você for trabalhar sozinha na captação desse projeto. Tem parceiros externos que poderiam nos facilitar nesse processo também. Então, como que eu aciono essas parcerias? Como que eu faço essas articulações com parceiros externos para nos ajudar nessa captação de incentivos fiscais? Mas nada substitui uma boa prospecção com uma boa apresentação poderosa para você, de fato, gerar resultado. Tá? Eu vou deixar, pessoal, o meu Instagram aqui, assim, também. Deixa eu pegar aqui, para quem quiser mais contato, me acompanhar no Instagram. Eu vou deixar meu Instagram. Vou deixar meu LinkedIn também. Vocês vão nos conectar, tira um print da aula, me marca lá. Eu quero muito que marca o Azevedo, tá? Vou deixar aí. Eu vou deixar o Instagram no LinkedIn também. Quem mais tem perguntas? Tem mais perguntas aqui no chat. Tem Se você mais. quiser ler para mim, cara. Eu leio, pode deixar. Suane Dantas, quais as principais áreas de interesse dos patrocinadores? Acho que seguindo a pergunta da Bianca aí, Principais áreas de interesse do financiador. dos patrocinadores. Muito, assim, poderia dizer para vocês que isso é muito singular, essa resposta, porque depende muito da percepção do financiador. Mas, assim, hoje a maioria está procurando o quê? Claro, marketing, né? Então, isso em primeiro lugar, então tem muito interesse em marketing e impacto, que é melhoria da reputação daquele financiador naquele território, melhoria da credibilidade do financiador naquele território. Então, claro, então, como que a gente aumenta a reputação dele através dessa parceria com o projeto? Segundo, como que a gente mostra o impacto social? Então, quando o financiador apoia projetos incentivados, normalmente é uma grande empresa de lucro real, tributada por lucro real de capital aberto. Então, essa empresa ela precisa construir seus relatórios socioambientais de ESG. Então, de demonstrar um impacto, sabe, o impacto social gerado na comunidade, no hospital, transformar isso em métricas reais, então, mostrar isso de forma clara, apresentar relatórios, né, bem estruturados profissionalmente. Hoje você pode montar relatórios usando a IA para te agilizar isso no dia a dia. Então, sim, inúmeras outras ações você pode fazer. Aí o que eles estão procurando marketing e impacto. E bons relacionamentos, obviamente. Tá, tem alguns comentários, desenvolvimento de metas, trava bastante os projetos, a Tânia, né? Tainá, tá lá, Palmeira dos Índios, Alagoas. Tá, Olha, muito bom. Thaís, Alagoas, eu já esteve com a gente, mas são poucos. Muito bom ter você aqui, viu? Tainá, divulga mais Tânia. aí, né? É. Desafio é conseguir converter para a saúde mental, que é muito difícil, os projetos não são aprovados, quase não são aprovados, né? É, tem que entender aonde. Não é sobre saúde mental. Entende uma coisa, é sobre o alinhamento. Você precisa estudar melhor o financiador. Você precisa estudar melhor. Você tem que estudar melhor, conversar, alinhar melhor, fazer algumas agendas de relacionamento para você construir essa boa proposta de projeto. Ahn, tá, o comentário das emendas estaduais sem papel, né? No caso do Estado de São Paulo, também aí. Ahn, Natália, maior dificuldade em entender os editais, as exigências, né? Muito. Hoje a boa prática, sim, o que eu tenho ajudado muito estude o edital, leia você. Qual que é a boa prática? Leu você, grifou os pontos principais. Traga outra pessoa para construir junto com você. Se no mundo ideal, né, gente? No mundo real, às vezes é um desafio. Mas uma outra pessoa para ler, para trocar com você. Agora, outra opção também em IA. Você pode subir o anexo na IA. Eu tenho alguns prompts disso. Você sobe o anexo na IA, né, o edital, e você pede a ele para identificar pontos de atenção, pontos que você não identificou, para ele te explicar melhor, e você vai trocando com ele ali no dia a dia, para ele poder te direcionar melhor. Então, eu recomendaria você usar muita inteligência artificial no seu dia a dia para você coletar essas informações.
Tá? Eu vou deixar aqui um link, um formulário, além de você estar lá dentro do grupo do WhatsApp da Azevedo, para você receber o material, clica, clica aqui também nesse link de formulário para você pegar comigo. Eu vou mandar para você depois por e-mail esse agente. E posso te mandar mais informações também, em caso de captação de recursos, se você precise. Tá? Vou deixar aqui. Acabei de criar aqui agora, aqui, tá bom? Que mais? Tem aqui uma estrutura base, né, para apresentação do projeto, de um possível patrocinador, que a Bianca fez. Tem também o Vinícius, que fez um comentário O Xará. sobre. Não, na verdade é a Luzinete, desculpa. Ela Ah, tá. falou assim: Vinícius, bom dia, né? Na verdade, eu queria me aprofundar nesse tema. Tem algum curso? Acho que é importante a Aham. gente frisar, né, assim, acho que a importância da capacitação, né? Algum curso para aprofundar nesse tema que você indicaria? Ela comenta que se já falou que ela estava em outra reunião, acabou entrando um pouquinho depois, junto com a gente aqui. Luz, assim, tem alguns cursos legais, assim, que vale a pena. Eu mesmo passei pelo MBA em gestão de projetos e foi muito importante na minha carreira, o MBA em gestão de projetos pela FGV. Fiz uma especialização muito boa também. Hoje, todo esse conhecimento, eu também tive a oportunidade de transformar isso em um curso de elaboração de projetos para captação de recursos. Então, eu tenho um treinamento, por exemplo, com mais de 30 aulas, explicando cada etapa de um bom projeto. Eu posso mandar para vocês depois, para vocês conhecerem um pouco mais. Preencha o formulário abaixo, que eu mando para vocês essa informação. E uma outra coisa também, assim, tem cursos gratuitos, né? Então, se você acha também muitos cursos gratuitos disponíveis, Transfericov, né? Que é o antigo Siconv, né? Foi Siconv, plataforma Mais Brasil, agora é Transferigov. Precisa. Eu recomendaria você fazer um curso com um pouco mais de tempo e dedicação. É um curso bem mais técnico, você saber mexer no sistema, mas você também precisa, antes disso, entender como elabora um bom projeto para captação de recursos. Tá? Faz o seguinte, preenche no formulário, eu vou mandar algumas dicas, além do meu, claro que vou deixar disponível, além do Azevedo Capacita, né? Eu vou mandar para você também algumas dicas de cursos que eu conheço para 2026, hein? Para a gente formar em 2026. Então, eu vou fazer uma curadoria de alguns cursos que eu gosto, gratuitos e pagos, e mando para vocês. O link está no formulário. Bota o É nome lá, isso, o e-mail, o telefone. o Vinícius, inclusive, até já abrindo aqui, acho que pode estar com a gente, né, para 2026 aí, junto com os cursos Capacita. O Vinícius já é um parceiro nosso, já está aqui com a gente e trazer junto para cá, né? Falando sobre Bora captação de trazer. recursos, acho que é o ideal. Quem já acompanha por aqui, acho que Exatamente. pode trazer mais um tema relevante e eu tenho certeza que, conhecendo o Vinícius, como a gente já conhece por aqui, vai ser muito bom. Vai ser sim, com certeza. A Lélia, né? Qual seria o melhor perfil de formação profissional para isso, né? Para recurso, para captação de recursos, mas com financeiro limitados, que a maioria das nossas instituições aí tem. Qual seria o melhor perfil de formação para um profissional, né? Se for para a área de projetos, eu tenho visto muitos profissionais sendo contratados na área de projetos com formação na área de assistência social, na área de comunicação e marketing. Então, muita gente sendo contratada na área de administração. Então, não existe um melhor perfil, mas eu acho que aquele que mais se enquadra é aquela pessoa técnica que gosta de escrever, gosta de ler. É essa pessoa que gosta de escrever, gosta de construir relacionamento interno também, porque assim, um projeto de captação de recursos não demanda só do seu conhecimento. Você precisa ter capacidade de construir, junto com a sua instituição, uma boa proposta de projeto. Antônio Acevedo, Banco de Alimentos, Produtores Rurais, PAA, Mesa Brasil, como estabelecer essa relação e elaborar projetos, de que forma impactam na qualidade de alimentação, no relacionamento e na sustentabilidade
e econômica da instituição. A gente tem que entender que o projeto ele é a concretização de um planejamento, né? Então, qual é o planejamento da instituição que vai captar recursos? Então, a primeira coisa é qual é o planejamento estratégico, qual é o plano de captação, qual que é a direção, aonde nós queremos chegar. Através desse planejamento, como que a gente concretiza os nossos desafios identificados em propostas de projetos. Essas propostas de projetos tendem a encontrar possibilidades de captação de recursos para resolver problemas identificados. Então, projeto é a concretização de um planejamento. Então, qual é o meu planejamento 2026? Para onde eu quero ir? Qual a minha meta financeira? Quais as demandas que eu quero resolver? Projeto é a solução desses desafios. E relacionamento é aquilo que sustenta, né? Aquilo que te permite construir pontes para que, de fato, possa desenvolver impacto. Eu falo que relacionamento é a ponte que conecta a gente entre nós e o financiador, sabe? O Nelson, lá de Presidente Prudente, acabei de falar um pouquinho aqui, nós falamos agora há pouco, ele fez aqui um comentário. O que mais nos trava realmente é o que você comentou, né? Uns 10 minutos atrás, a falta de tempo, né? Dentro das instituições filantrópicas, normalmente fazemos de tudo um pouco. E também o profissional que está cada vez mais complicado captar. Mas mesmo assim tivemos alguns êxitos em captação ou em capacitação, acho que é captação, né? Mas tenho certeza que podemos avançar muito. É a realidade dos hospitais, né? É um setor de captação muito enxuto, uma demanda enorme. A gente tem que mudar essa estratégia, que é buscando construção colaborativa. Aquilo que a gente não tem interno, tenta contratar externo para te dar apoio, e aí para isso existe assessorias, consultorias, né? Auditorias, né? Então, assim, empresas que vão ajudar vocês no dia a dia a resolver esses problemas para vocês ganharem tempo, né? E acho que é esse que é o ponto. Então, é um desafio, mas temos que mudar a estratégia, né? O que está posto, né? Tatiana, em estruturar projetos, fez um comentário, estruturar projetos para diferentes plataformas, o Transfere Gov, né, o Sem Papel, projetos e parcerias Pronon, Seleção PAC. A gente tem muito assunto, viu, Vinícius, para trazer Nossa, futuramente aqui, né? E dá para a gente encaixar, eu acho que vamos deixar o Vinícius descansar esse ano aqui com a gente, mas lógico que trabalhar ele continua, mas vai voltar com certeza em 2026 para a gente falar um pouco mais sobre muitos assuntos aqui. muitos assuntos, a gente pode aprofundar mais, né? Todos, Acho que aprofundar, na verdade, isso mesmo. é, A Thaís, ela fez também foi um comentário, né? Faço captação com DEPs estaduais, muitos não querem atrelar a área de psiquiatria, voltando lá para a área de saúde mental, né? Quando eu estava na Santa Casa era muito difícil, chegou a ter 15 emendas destinadas e hoje só tem apenas duas. isso aí. Tá. O Vinícius depois está todo com o chat aqui sobre a gente de IA. Já deixou aqui os links, né, do Forms. O formulário. Tá, a conexão caiu, Natália, mas acho que você consegue subir, tá? Se mesmo que passou, você consegue ter acesso ao chat aí. Transfere Gov, viu, Messias? A gente falou um pouquinho sobre Transfere Gov. Se você quiser olhar lá, cursos também o Vinícius pode indicar, mas nós trouxemos um webinar sobre Transfere Gov. Se você depois quiser procurar lá no YouTube da Azevedo Capacita, pode te ajudar um pouquinho, claro, né? Mas não é um curso aprofundado, mas fique à vontade. O Vinícius pode até comentar sobre isso, se ele tem, né? Ou se ele pode indicar algum, Vinícius. Acho que Transfere Gov não tem um específico assim, né? Mas eu acho que o Uhum. mais importante é você ir direto ao ponto. Porque quando Buscar você. informação. Eu acredito, sabe, a gente tem que fazer uma curadoria. E o que você faz, Lucas, é uma curadoria. Né? Uhum. Muitas pessoas adorariam estar nesse palco da Azevedo Capacita pelo impacto que vocês geram. Então, quando você seleciona uma pessoa para estar aqui, eu sei que perpassou por uma curadoria muito plana. Então, eu recomendo a pessoa que quer aprender Transfer Gov, vai primeiro na Azevedo Capacita, pega lá a aula que tem que assistir,
E fica esse desafio para trazer mais, né? Tem cursos pagos? Bons? Tem. Né? Mas calma aí também, que pode ser que você não seja essa a principal. Começa pelo que já tem, né? Disponível, e é isso aí. Eu posso até buscar algumas informações públicas, né, do próprio governo, que disponibiliza algumas orientações, alguns Uhum. manuais. Clica no formulário, preenche lá o Forms, que eu posso mandar também. Estou anotando aqui, já posso anotar aqui a sua necessidade também, Transfere Gov. Bom, bom, eu acho que é isso. Tem mais algumas perguntas. Maripê fala, falar uma captação sobre internacional, captação de recursos, tema captação internacional. A gente pode pensar nisso no futuro, né, Vinícius? Sim, basicamente perpassa para você ter também uma boa estudo do edital, entender o financiador. Hoje nós temos aí a possibilidade de tradução, uma IA ajudando na tradução. Então, não vejo não vejo problema, né, para que você possa de fato captar internacional. Desde que você tenha tempo para estruturar o projeto, né? Internacional, quanto mais objetivo, melhor, tá? Quanto mais claro, melhor. Demonstrar relevância. Bom, acho que é isso. Mais alguém? Se mais alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Não saiam, já tem uma turma, a gente chegou quase 100 pessoas essa manhã aqui. Uau, Mas fiquem à vontade aí para perguntar e também deixar a câmera aberta que a gente vai fazer a nossa foto aqui final. Algumas dúvidas eu falei sobre Transfere Gov, dá uma procurada lá, episódio 32 a gente falou um pouquinho lá no opa. YouTube, Azevedo Capaceta, Fernanda, inclusive, Fernanda Marino, de vez em quando participa com a gente aqui. A gente fazia aquela foto. O Antônio Azevedo está por aqui ainda, não sei. Ô Vinícius, até comentei com você antes Hum, sobre as federações, né? A gente conversou um sim. pouquinho. O Antônio Azevedo faz parte da comissão científica ali, das federações. A gente está com um evento agora que nós vamos participar também, lá no Rio de Janeiro, né? E Olha, bom que no ano passado eu estive lá, e esse ano estaremos também. Vai ser, foi Você é chegada do extraordinário. evento, vamos ver se você vai também, né? Mas Vamos ter se eu não fé. estiver, se eu não estiver, eu vou estar com, olha. A Azevedo Capacita vai estar. Eu preciso, assim, foi muito, muito, muito bom mesmo, o ano passado. E assim, o Antônio Azevedo a gente se encontra muitas vezes no ano, né, nos eventos, em alguns vários eventos, viu, Vinícius? Que até que a gente estava conversando, inclusive, esse ano o Antônio não estava com a gente em Brasília, senti muito falta, né, do Antônio, que é um parceiro, um amigo, a gente conversa mas estivemos juntos. e o sobrenome dele tem tudo a ver, né? Então, mas não é, É. o E, Antônio Azevedo carrega, ó. Eu não sei se ele carrega esse peso, se é bom ou se é ruim, mas ele carrega o Azevedo. Não, é um peso bom, É um peso é bom? uma coisa boa, é uma coisa boa. Não ganho royalty nem pago royalty, né? Então tá chumbo trocado, pronto. Eu vou nesse ano, dia 26 e 27. Eu vou compartilhar com vocês. Bem rapidinho, não saio. Vamos fazer a nossa foto. Já tô todo mundo abrindo aqui. Já tô. A isso. Maripê já tá sorrindo. Maripê Pacífico, é isso, né? Olha que legal. É, Bianca, Leila. Mas nós temos o evento da Federação do Rio de Janeiro, a FEMERGE. E já é agora, já é esse sim. mês ainda. Se eu não me engano, é o último evento desse ano. É o O, último evento é da o último. saúde neste ano, né? Vai ser no dia 26 e 27 de novembro, no Rio de Janeiro. Uma programação muito interessante, voltada à Uau. contratualização, à sustentabilidade, a NR1 aí, toda a questão da saúde mental também. Enfim, cenário da saúde, é óbvio que a captação de recursos permeia tudo isso, a inteligência artificial. Então, eu deixo aqui mais uma vez o convite, né? O Lucas depois vai disponibilizar mais informações lá no grupo, mas para que todos estejam presentes conosco no terceiro Congresso FEMERGE, que está reunindo não só as entidades do Rio de Janeiro, mas também de outros estados. Então, tem Espírito Santo, Minas Gerais, São Olha. Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará, está bem frequentado.
Tem um videozinho, né, Lucas, que o Lucas vai Isso. colocar e tem uma surpresa que quem tiver nessa live aqui, Lucas, a Ah, federação autorizou fazer um sorteio de uma inscrição gratuita. Aí depois você muito bom. sorteia e comunica para mim para a gente Pode poder deixar. providenciar, tá bom? Com certeza. Vamos colocar o vídeo. Então eu vou fazer assim, Antônio. Eu vou sortear dentro das pessoas que estão aqui, porque a gente tem os nomes aqui, se vocês quiserem mandar, mas eu tenho a relação dos nomes que estão presentes aqui. Eu vou fazer esse sorteio aqui e divulgo depois lá dentro do nosso grupo do WhatsApp, tanto do grupo um como do grupo 2. Quem não faz parte ainda, segura que eu vou colocar o QR Code de novo. Então já entrem lá, que lá eu vou divulgar quem foi o sorteado e realmente vocês vão, vai ser muito bom. E assim, eu sei que muita gente muitas pessoas que vão subir no palco são ali os representantes das federações, os presidentes das federações. Vamos soltar o vídeo rapidinho aqui. Bom, é isso. 26 e Muito 27 bom, de hein? novembro, daí o nosso terceiro Congresso Fermerge. O site eu deixei o link de novo aí, congressofermerge.com.br. Os Se inscreve sorteios aí, que estão pessoal. aqui não vale Lucas, não vale ninguém da Azevedo, não vale Vinícius. Vinícius é convidado nosso, Ah, então, falar em Vinícius, ó, eu né? vou te falar que me deu vontade de estar num videozinho desse em breve, hein? Tá bom, Mas é Antônio? muito bom, Ué, Vinícius. Me deu vamos vontade de estar em conversar a breve num respeito. videozinho desse, uma foto minha aí, Vamos, com vamos, palestra. vamos, E vamos, uma vamos fazer coisa uma também ponte com o bem Antônio aí, ó. interessante para a gente reforçar: presença do Ministério da Saúde, do Ministério Público, então, do Ministério do Trabalho. Então, tem aí uma atividade muito interessante, além, né, dos presidentes de federações que estarão palestrando e outras personalidades também aí para contribuir nessa entrega. É um evento de relacionamento e de gerar prosperidade. Antônio, se vocês me permitem, bom dia. Com Zaura, Tudo certeza. bem? Não, eu tudo só queria bem? acrescentar a fala do Antônio que nós teríamos palestrantes até internacional, né? Isso. Então, assim, a gente está numa expectativa de troca muito grande, né? E queria aproveitar a oportunidade de parabenizar o Vinícius aí pelo trabalho, pelo debate. A nossa realidade no dia a dia dentro dos hospitais para fazer essa captação de recursos é muito complicado e ninguém se prepara, não há, o time é muito pequeno, né? Ninguém se prepara e quando chega alguma coisa para fazer, corre, corre, como foi relatado. Mas como sempre, a Azevedo está de parabéns. Muito bom, Obrigado. obrigado, obrigado, viu, Rosana? Obrigada. Estamos sempre juntos, acho que é importante, É, acho que é importante essa capacitação, né, de trazer de forma gratuita também, assim como as federações faz, a FEMERGE também, né, também tem as lives, né, trazendo mais informação, mais conhecimento para os hospitais do Rio de Janeiro em si, para as Santas Casas, para os filiados ali. E acho que é importante, muito importante. Tanto, acho que essa é a união, isso que nos faz. Acho que esse é o nosso papel, né, enquanto sociedade, enquanto capacitar a todos. Obrigado, Rosário. Eu vou pedir para já estar aberto aqui a Ana Dutra, Ana Cláudia, o Cleverson faz parte da nossa equipe também da Azevedo. O Cleverson, se vocês forem lá para o Rio de Janeiro, vocês vão conhecer ele pessoalmente. Converse com ele, que ele conversa muito bem aqui. Ele não fala, mas presencialmente ele é muito bom. Qualquer prosa que vocês quiserem com ele, vocês cheguem ao lado do Cleverson, que ele vai estar lá, vai estar junto com a Amanda Yap também, e a Azevedo, junto com o Jackson. O Jackson vai estar por lá. A Rita, a Luzinete, o Messias estão em duas pessoas ali, a Vivian, Casa de Caridade
Piraí. Ah, Janine já está com a gente aqui há muito tempo. Janine já faz parte do time ali. Né? Janine, a Wanda. Bom, eu vou fazer uma foto, eu vou contar um, dois, três, assim como o Júnior também, tá lá, São Cristóvão. Ah, a Sirlene também, que me cobra às vezes aqui, Sirlene, mas eu tô de olho, viu? Pode deixar. É bom que quem tem contato direto já manda mensagem, já, ó, me vê. Vou contar um, dois, três, Ana Cláudia, Tânia também, Vânia, Ana, Antônio. Vamos sair todo mundo bonito nessa foto aqui. Essa vai ser a melhor, hein? Um, dois, três. Foi. Tá, Karina. Pessoal de Ibatiba. A Pai Ibatiba. Seja bem-vindo. Eu não lembro de vocês por aqui ainda. A Rita também. Vinícius, eu acho que 11h35, 1h35 junto com essa turma aqui. Já temos aí mais, já tivemos aí mais assuntos, né, para a gente comentar em algumas próximas, 2020, 2026, trazer para cá o Vinícius Ventura novamente para falar um pouco mais. Mas já agradecer então a sua presença, né, mais uma vez, falei no comecinho, agora novamente, e de todos que participaram e contribuíram com a gente. Obrigado, Vinícius. Eu te agradeço, Lucas, pela oportunidade. Estou vendo que tem pessoas aqui que veio a meu convite, né? Que eu mandei o convite também, sabe? No meu grupo, nas minhas comunidades, convidei a turma para vir para Gatas Azevedo. E obrigado a você também que esteve aqui, né? Deu atenção aqui no tempo aqui conosco. E vamos conectar, vamos se fortalecer. Estamos aí à disposição para falar sobre captação, projetos. Lucas, é um prazer imenso sempre estar aqui com você. Bom, beleza, obrigado. Mais uma vez, semana que vem estaremos aqui. Pessoal que não participou do grupo, entra lá, Azevedo Capacita, ou entra no site Azevedo Capacita, tem lá o grupo. Semana que vem estaremos aqui com o Francisco Coelho, superintendente lá da Santa Casa de BH, falando um pouquinho ali sobre faturamento, né? Efeito borboleta da receita, pequenas falhas, grandes impactos. Então participe com a gente, eu tenho certeza que vai ser muito bom também trazer esses dois, captação de recursos agora aqui faturamento para a semana que vem. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Um grande Obrigado. abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.